Bom dia. Hi, this is Stephanie, and I will be guiding your training today. Bom dia, aqui é a Stephanie. Eu vou guiar o evento de hoje. Just to make sure you can see my screen, correct? Yes, we Okay, can. okay, good. So I am a speech and language pathologist for those of you who don't know me, and I live in the United States. And I'm excited to share with you some strategies for working with individuals with aphasia. O meu nome é Stephanie, eu sou fonoaudióloga e moro aqui nos Estados Unidos. E com esse evento de hoje, eu decidi mostrar para vocês algumas estratégias para trabalhar com pessoas com afasia. So let's go ahead and get started with what we are going to cover today. Então, vamos começar falando dos assuntos que vão ser tratados hoje. Throughout the next hour, we're going to talk about some of the benefits that AAC has for individuals with aphasia. Pela próxima hora, nós vamos falar de maneiras com as quais a gente pode trabalhar com indivíduos com afasia. I will say that over the past 2 decades, individuals with aphasia have really started benefiting from AAC. E uma coisa que eu tenho para falar para vocês é que ao longo dessas duas últimas décadas, as pessoas com afasia realmente começaram a ter benefícios por meio da CAA, da Comunicação Alternativa e Ampliada. Before this time, it was thought that people with aphasia could not use AAC. But over the years, we have come up with some specific strategies that work very well for this population. Antes desse período que eu falei para vocês, era pensado que as pessoas com afasia não poderiam se comunicar, né? E aí começou-se a pensar em estratégias por meio da CAA para que isso se mostrasse diferente, para que elas realmente pudessem se comunicar. One of the key things that make individuals with aphasia successful is the skills and abilities of the communication partner. Uma das coisas que fazem com que a pessoa com afasia consiga se comunicar de maneira bem-sucedida são as habilidades do seu interlocutor, da pessoa que está se comunicando com ela. Many individuals with aphasia cannot be successful unless they have a skilled communication partner. Então, muitas pessoas com afasia não conseguem se comunicar de maneira bem-sucedida se a pessoa com quem ela está se comunicando não tiver as habilidades para se comunicar com alguém com afasia. So for those of you who are therapists that are on this training, it is as important to train the family and the caregivers when you are providing services. Para vocês que estão participando hoje, que são terapeutas, que trabalham com isso, então é muito importante que se treine não só a pessoa, mas também os seus familiares, as pessoas próximas dessa pessoa, para que elas saibam se comunicar da maneira correta. And then we're going to just talk about very specific techniques that you can start using tomorrow to support individuals with aphasia in their communication. E agora eu vou falar de técnicas bem específicas que você pode começar a usar a partir de amanhã para trabalhar com pessoas com afasia. So the specific populations that we're speaking about today are, of course, individuals who have survived a stroke or a traumatic brain injury. As pessoas especificamente sobre as quais eu estou falando hoje são pessoas que, por exemplo, sobreviveram a um derrame ou uma lesão cerebral. So we are really specifically talking about any adult who has an acquired disability, something happened to them where they acquired a disability, and their reading and writing has been affected. A gente está falando também de pessoas que algo pode ter acontecido com elas. Por causa desse acontecimento, elas podem ter adquirido alguma deficiência que afetou a sua escrita, as suas habilidades de escrita e de fala. And because their reading and writing has been affected, that means that they are going to require some type of symbol support.
E justamente porque a sua escrita e sua leitura foram afetadas, essas pessoas vão precisar de algum suporte de comunicação por meio de símbolos. And it's important with this population that the symbols we choose are adult appropriate, because I've worked with many adults who refused to use AAC because it looked too childish. Então, essa população é uma população adulta, como nós já falamos aqui, e é muito, muito importante que trabalhemos com símbolos apropriados para os adultos, porque eu já trabalhei com muitos adultos e as pessoas se recusavam a usar os símbolos que a gente mostrava por considerarem muito infantis. Então, é importante apropriar. So we'll look at some examples of what those symbols look like in just a bit. Mais para frente a gente vai ver alguns exemplos desses símbolos. So just a quick overview of aphasia. We have to remember, and we have to train others, specifically family members, that aphasia is an impairment of language, not cognition. Então, uma visão rápida sobre a afasia é muito importante, como foi falado antes, treinar os familiares, né, os parentes da pessoa, porque a afasia é uma deficiência cognitiva, mas não é uma deficiência de linguagem. And so when we speak of language, we're speaking of both spoken and written language. Both of those could be affected. E quando se fala de linguagem, a gente está falando tanto de linguagem escrita quanto de linguagem falada, né? Essas duas coisas podem ser afetadas. And as therapists, we really need to dig in about the reading and writing. And I'll tell you an example of what I mean. I worked with a gentleman whose wife told me he can still read because he would pick up the newspaper every day and sit at the table and read the newspaper. Então, um exemplo disso que eu expliquei para vocês, é um exemplo prático. Eu trabalhava com um senhor que, apesar de tudo isso, ele ainda lia. Então, todo dia ele gostava de pegar o jornal dele e lia todo o jornal. And when I dug in a little deeper during the evaluation, I realized that his ability to read was severely affected. But because this gentleman had read the newspaper for the past 60 years, it was just part of his day. He wasn't really reading it. It was just part of the day. E quando eu fui procurar saber mais sobre a situação desse senhor, eu descobri que, sim, na verdade, a habilidade de leitura dele tinha sido afetada. E ele, quando ele pegava o jornal, ele simplesmente estava repetindo um hábito dele das últimas décadas da vida dele. Ele acabava nem realmente lendo o jornal, porque a habilidade de leitura estava afetada, mas ele só simplesmente manteve o hábito dele. And I've already mentioned the cognitive component. It's important that we educate other people to understand that aphasia does not impair intelligence. It just seems as though because the language is broken. Então, conforme eu fui falando agora há pouco, tem esse componente cognitivo. Então, eu repito, é importante treinarmos os familiares para que a afasia, para que entendam que a afasia não é um problema de inteligência. A inteligência se mantém intacta. É realmente a maneira de expressar isso. Just a little bit of demographic information. It's estimated that over 600,000 people in Brazil have aphasia. Então, alguns breves dados demográficos, é estimado que mais de 600 mil pessoas só no Brasil têm afasia. The important thing to think about with that number is 25 to 40% of those people who survive the stroke will have aphasia. A informação importante para a gente tirar desse número é que entre 25% e 40% das pessoas que sobrevivem a um derrame vão ter afasia. Now, not this entire percentage will require AAC. Only those people who are unable to meet
their daily communication needs are candidates for AAC. Então, assim, dessa porcentagem, nem todos vão precisar uma intervenção por comunicação alternativa e ampliada, apenas aquelas que as suas habilidades, que as suas atividades diárias tenham sido afetadas de alguma maneira. What you see on the slide here is a list of challenges, and I'm sure there's many, many more that you could probably come up with. Nesse slide aqui, o que nós vemos são desafios. Eu tenho certeza que existem muitos mais do que os que estão listados aqui. Tenho certeza que vocês vão ter outros para mostrar para a gente. A couple of things that I want to point out here. High percentage of individuals experience frustration because they're not able to do the things that they were able to do before the incident. Algumas coisas que eu quero destacar aqui, uma delas é a alta porcentagem de pessoas que se sentem frustradas nesse processo por não conseguirem se comunicar da maneira que estavam habituadas. And with that frustration, we often also see depression. E a partir dessa frustração, é muito comum a gente também ver a depressão. Another thing that those of us who are service providers can help with is when individuals suffer a stroke or a brain injury, we often see a decrease in their social networks and friendships. Friends they stop coming by, and we see less interaction with peers. Uma coisa que nós, prestadores de serviço, reparamos muito nessas situações é que pessoas que passaram por um derrame, por exemplo, ou por uma lesão cerebral, outra coisa que muda na vida delas é que elas diminuem a sua convivência social. Então, por exemplo, eu vejo pararem de frequentar lugares que frequentavam e vejo essas pessoas se fechando mais. And I truly believe that the reason these social networks are shrinking for these individuals is because those friends no longer know how to communicate with their friend. So the need for training and education and how to be a good communication partner is very important. E eu sei que um dos motivos dessa interação social diminuir é porque os amigos, né? Essas pessoas acabam não sabendo como se comunicar da mesma maneira que foi pontuado no início. Essas pessoas não sabem se comunicar com uma pessoa com afasia. Então, repetindo, é preciso treinar também os amigos para que essa interação social possa se manter. And I think probably one of the biggest challenges is many times our patients and even some therapists out there aren't interested in working on anything other than speech. E um dos maiores desafios que eu percebo é que pacientes e às vezes também terapeutas, né, e profissionais da área não estão interessados em uma coisa que possa parecer estranha, que possa parecer diferente da fala mesmo. So I believe that AAC should not be used as a replacement of speech. We're going to continue to work on that, but we need to give individuals strategies to help compensate for their inability to communicate in some situations. Então, eu acredito que a CAA, ela não serve para substituir a fala, né? Mas é apenas uma maneira da gente oferecer estratégias, opções mesmo, para que essa pessoa possa ter maneiras de se comunicar. Bem isso. So here's just a simplified description of some types of aphasia. I'm not going to go into any detail here. What I want you to know is, depending on the type of aphasia, will determine the types of strategies that you use. Então, aqui é uma descrição bem simplificada dos tipos de afasia. Eu não vou entrar em detalhes, mas uma coisa que eu quero que vocês saibam é que, dependendo do tipo de afasia, a partir disso ser definido, vão ser definidas as estratégias a serem usadas. So, when you have someone who has good understanding, comprehension of spoken and written language,
those individuals are going to use AAC for output when they can't come up with the words or when they're struggling to communicate in a certain situation. They're going to use it for output. Então, quando você tem uma pessoa que tem um bom entendimento, uma boa, assim, ainda um bom entendimento da linguagem falada e da linguagem escrita, você vai usar a CAA apenas como um complemento, assim, uma coisa mais assim, complementar realmente. For those individuals with poor understanding, poor comprehension, it's important that we, service providers, families, use AAC for input for them because we're pairing the spoken word with supportive symbols to help with that comprehension. Quando a compreensão é menor, né? Quando o entendimento é menor, é importante que nós, não só nós terapeutas, mas também familiares e pessoas próximas, usemos a CAA de uma maneira mais interna, mais no dia a dia mesmo, por meio de símbolos, inclusive colocando símbolos e outras coisas que ajudem na compreensão. All right. Clinical barriers. So for those of you who are providing services to individuals with aphasia, these are some of the things that we need to overcome. Então, a gente está falando agora das barreiras clínicas. Para vocês aqui que trabalham com pessoas com afasia, a gente tem essas barreiras aqui que a gente precisa vencer. So the first one here, mutual exclusion. That means we're either going to work on restoring speech or provide someone with compensatory strategies. Então, esse primeiro item é a exclusão mútua, que significa nós vamos trabalhar ou com a restauração mesmo, né, dessa comunicação, ou então a gente vai achar estratégias compensatórias. I want you to know that it's not ever an either or. We should be doing both of these things in therapy. O que eu quero que vocês saibam é que não é sempre uma ou a outra. Nós devemos, na verdade, fazer um pouquinho de cada uma na terapia. What happens most often is therapy focuses 100% on restoring speech. And unfortunately, that individual, if they cannot regain their ability to speak, they're often dismissed from therapy for making no progress, but they still have no good way of communicating. Então, uma coisa que acontece, assim, de vez em quando, uma coisa comum de acontecer é que o trabalho de terapia foca-se 100% na terapia restauradora. E aí, depois de algum tempo, se esse indivíduo não tem, assim, um resultado, ele vai chegar um momento em que a terapia vai parar de acontecer por acharem que, não consegue se comunicar. And what often happens as well is AAC is seen as the last resort. If we can't regain speech, then we'll try AAC. What I am trying to change out there in the world is we should start using AAC from the very beginning as a therapy tool as we're moving through the process of treatment. Outra coisa que é muito comum acontecer é que a CAA acaba sendo vista como a última opção. E aí o que acontece é que isso pode atrapalhar um pouco. Então, na minha opinião, a CAA tem que ser usada desde o princípio como uma ferramenta mesmo, mais uma ferramenta de terapia. And I will also say on this slide, there is a lack of familiarity and comfort with technology for service providers who work with individuals with aphasia. Outra coisa que está aqui também no slide, assim, às vezes acontece uma falta de familiaridade com o dispositivo, ou seja, com qual for o uso da CAA, e isso também atrapalha, né, no resultado bom aí para a pessoa com afasia. And before I start talking about some specific strategies, it's important that we look at and think about the strengths of individuals with aphasia.
E antes de eu falar das estratégias mais específicas, vamos dar uma olhada nos pontos fortes, né, das pessoas com afasia. And so by knowing about these strengths, we can utilize these as we start presenting strategies to them. Então, é importante saber os pontos fortes, porque com isso a gente pode decidir mesmo as estratégias com as quais a gente vai trabalhar. The great thing about individuals with aphasia is they have a lifetime of experiences and knowledge and great stories to tell. Uma coisa excelente sobre pessoas com afasia é que elas têm assim uma vida inteira de experiências, né, de conhecimento e de histórias para contar. So what we're going to do now is we're going to talk about what we know about people with aphasia, what's supported in the research, and then we're going to talk about specific strategies. Então agora a gente vai falar sobre o que a gente sabe, né, sobre as pessoas com afasia, isso baseado em realmente em informações baseadas em pesquisas e tal. Então, e a partir do que nós sabemos, nós vamos falar sobre estratégias. All right. The first thing we know is that people with aphasia can use pictures and symbols to communicate basic needs and in social situations. Para começar, vamos saber que as pessoas com afasia elas podem usar imagens e símbolos para se comunicar em situações sociais. And so we can use images paired with words to provide a method of allowing an individual to communicate. Então, nós podemos sim usar imagens junto com palavras, né, para proporcionar para essa pessoa um método de comunicação. So I want to show you a couple of examples of how we used digital images in AAC to provide context. Então, eu quero mostrar para vocês alguns exemplos que nós usamos imagens digitais, né, junto com palavras para proporcionar um contexto. And I'm going to show you an example in two pieces of software. I'm going to show you an example in Communicator 5, and I'm going to show you an example in Snap plus Core First. E eu vou mostrar para vocês exemplos em dois diferentes softwares, um no Communicator 5 e o outro no Snap mais Core First. Okay, first, the Communicator example. Agora, esse primeiro exemplo é o exemplo do Communicator. So with many AAC software systems, it's very easy to use the system to either take a picture right with the device or to import a picture. Então, assim, como acontece com alguns sistemas de software, é muito simples você, nesses softwares, ou tirar uma foto, fazer uma foto por lá mesmo, ou então importar uma foto para lá. In this example, the photograph becomes kind of the center of the page. What this photograph does is it establishes the context. I see balloons, I see a birthday cake, I see a family. So by just looking at this picture, I know exactly what we're going to be talking about. Então, nesse exemplo, a foto está bem no centro, né? E ela estabelece contexto porque a gente vê balões, a gente vê bolo, né? A gente vê sorrisos. Então, com esse contexto da imagem, fica muito fácil da gente realmente introduzir esse assunto. And around the photograph, I have communication messages that are specifically related to this situation. E em torno dessa imagem, a gente tem símbolos muito específicos, né, relativos a esta situação. So I'll show you another example. Agora eu vou mostrar outro exemplo. Well, let me go back. So this is in Snap, and I'm using the supported navigation page. And what this does is allows the communication partner to navigate for the individual and get them to the right spot. Esse próximo exemplo que eu estou mostrando é no Snap mais Core First, e eu estou usando a navegação, o suporte de navegação, né? O que isso faz? Isso faz com que o interlocutor ou a pessoa que está se comunicando com a pessoa com afasia tenha essas ferramentas para ajudar na comunicação.
And notice the images that I've used. I've used a combination of photographs and more adult-focused symbols. Então, prestem atenção aqui nas imagens que eu estou usando uma combinação de uma foto com um símbolo, só que é um símbolo mais específico para adultos, realmente. Okay. And, you know, as with lots of different software systems, it's very easy to replace a symbol with a photograph. E como é comum nos diferentes sistemas de software, é muito fácil que você substitua, por exemplo, um símbolo por uma foto. So I'm using English as a perfect example to show you, even if you can't read the word, you can get a lot of information from the symbol. E apesar de eu estar usando o idioma inglês aqui nesses exemplos para vocês, mesmo que a pessoa que esteja lendo não fale inglês, é muito fácil você pegar informações sobre o assunto justamente por causa dos símbolos. And if the individual I'm working with responds better to real photographs, Snap makes it very easy to change the symbol to a photograph. E se eu chego à conclusão que a pessoa com quem eu estou trabalhando consegue se identificar melhor com fotos em vez de símbolos, no Snap My Score First, que está sendo mostrado aqui na tela, é super fácil de você substituir os símbolos pelas fotos. So it's really easy. You just go into Edit. É super fácil. Você vai no Edit, conforme ela está mostrando na tela. Select the button. Você seleciona esse botão. And then instead of looking for a symbol, I'm going to select the camera button. E em vez de procurar por um outro símbolo, eu vou selecionar o botão com o desenho de uma câmera. And I've already gone out to the internet and found a photograph that I liked and downloaded it to the system. Eu já tinha achado na internet uma foto que eu gostei, já baixei essa foto So no meu computador. I could just use the camera and take a picture, or I could go to the photo library and grab photos that I already have. E eu tenho essas duas opções. Eu posso selecionar a câmera e tirar uma foto na hora, no momento, ou então eu posso ir lá para o meu computador, para o meu acervo de fotos no computador e selecionar o que eu quiser. I'm just going to go to, just going to go find the photo that I got. Agora eu vou encontrar a foto. And that's how easy it is to put a photograph in. Então é assim, é muito simples realmente colocar uma foto no lugar do símbolo. I believe for people with aphasia, photographs provide just a lot of information that can be used with the communication partner and with the individual to have a really nice communication interaction. Para pessoas com afasia, as fotos elas proporcionam muitas informações, né, e ajudam a dar muito contexto para a pessoa, tanto para a pessoa tanto com quem a pessoa está conversando, se interagindo, né? Então realmente as fotos elas proporcionam bastante contexto. The next thing we know about people with aphasia is they have very specific communication needs. A outra coisa que a gente já sabe sobre pessoas com afasia é que elas têm necessidades de comunicação bem específicas. And if you look at this graphic, it shows you the things that are least important, which includes basic needs. And the most important things are something that's called a personal narrative. Então, nesse gráfico que a gente está vendo aqui, você vê que tem diferentes tipos, né, de necessidades, mas a mais importante é aquela que é muito pessoal, né, é o que para cada um é de um jeito. Personal narratives are the stories that we tell, either stories from the past, stories about our family, or even stories about things that happened during the day.
Então, as narrativas pessoais são coisas assim, elas podem ser tanto histórias que a gente conta do passado, a gente pode falar sobre a nossa família, ou até mesmo coisas que aconteceram no mesmo dia, né? Então, elas são muito pessoais, realmente. There's actually some nice research out that talks about how, as we age, telling stories becomes more important culturally, in your family. It is up to the older people to pass down the family stories to the younger people. E, inclusive, a gente colheu esses dados em pesquisas, realmente, que mostram que conforme, quanto mais velha a pessoa fica, mais importante para essa pessoa é contar histórias, tanto sob o ponto de vista cultural, histórias de família e etc. Então, é uma coisa que fica, vamos dizer assim, a cargo dos mais velhos passarem essas histórias para os mais jovens. Um, I show you this because in therapy and in life, I find we spend most of our time um, focusing on communicating basic needs. That is the least important thing for this population. They want to tell their stories. E eu estou batendo nessa tecla porque é muito comum que a gente passe a maior parte do tempo focando nas necessidades básicas de cada indivíduo. E, na verdade, o que essas pessoas querem realmente é contar as suas histórias. So I want you to think about the last time you were with a group of friends or you had a family gathering. Probably most of the dialogue and communication was telling stories about things. Então, eu quero que vocês pensem e nos seus próprios exemplos de vida. Pensa na vez mais recente que você esteve numa festa ou em algum encontro com amigos ou encontro de família. Pensa que, meu, uma das coisas mais comuns, uma das coisas que mais acontecem nesses encontros é realmente um contar histórias para o outro e vice-versa. So if you have ever tried to use AAC with an individual with aphasia and they weren't interested, think about what you were focusing on. If you were focusing on basic needs, then they're probably not going to be interested. But in therapy, we spend our time focusing on those personal narratives. I bet individuals will be more open to the idea of AAC. Então, se você já trabalhou com uma pessoa com afasia usando a CAA e não teve muito sucesso, pensa se você estava focando, pensa no que você estava focando, porque se realmente você estava focando nas necessidades básicas, pode ser que por isso essa pessoa não tenha demonstrado tanto interesse. Aí, se a gente foca nas narrativas pessoais, essa pessoa se mostra mais aberta realmente para o uso da CAA e para tudo mais. So I'm going to go back to the example here. Eu vou retornar Yeah, para os exemplos que eu usei antes. it's important that we find out what individuals are what they want to talk about, right? So if they are an avid gardener and they love to talk about their grandchildren, those are things that we need to explore and provide tools that they can communicate about those things. Então é importante você saber o que é importante para aquela pessoa, para aquele indivíduo com quem você está trabalhando. Nesse exemplo, é uma pessoa que gosta, que pratica jardinagem e que gosta de contar sobre seus netos. Então a gente vai focar nessas duas coisas agora. All right. Another thing that we know about people with aphasia is they have experience using some communication tools. Outra coisa que a gente precisa saber sobre as pessoas com afasia é que elas já têm experiências anteriores com algumas ferramentas de comunicação. So, for example, many of the individuals that I've worked with, they carry around a notepad or a whiteboard and they'll draw pictures. If they want to tell me about their dog or tell me that their dog was ran away or was bad, they would draw a picture of the dog, and that would help me as a communication partner know what the context is.
Então, por exemplo, o exemplo que está aqui, né, nas imagens tem essa pranchinha branca e que a pessoa pode usar, por exemplo, para desenhar. Tá falando de, por exemplo, de um cachorro, faz um desenho do cachorro e etc. E mostra fotos, assim. São diferentes estratégias que nós estamos mostrando aqui. They're familiar with rating scale and how to put something on a scale of 1 to 10. Por exemplo, elas podem estar familiarizadas com outra coisa. A gente deu o exemplo do desenho, mas podem estar familiarizadas com essas escalas, né? Escala de 0 a 10, para qualquer coisa, para dor ou outras coisas. And I can't stress the benefit of using photographs. Just think of the last time you pulled out your phone and you showed someone a picture and you told them a story about that. E assim, com relação às fotos, por mais que eu fale, assim, sempre muito importante. Eu não sei nem como falar o tamanho da importância das fotos. Mais uma vez, pense no seu exemplo. Quantas vezes você pegou o celular para mostrar uma foto para um amigo ou para alguém da família, e aí a partir da foto que você mostrou, você contou alguma coisa que aconteceu? These are the tools that you can use right away to give people success. Essas são as ferramentas que você pode usar assim imediatamente para ajudar essas pessoas a terem sucesso na comunicação. I think I've mentioned this a little bit, but people with aphasia have the desire to communicate about things that are important to them. Eu já mencionei isso algumas vezes, mas é importante repetir. As pessoas com afasia, elas realmente querem se comunicar sobre as coisas que são importantes para ela, para a vida delas. It's important that we as therapists and family members take the time to find out what those things are that are important. E como parentes e terapeutas, é muito importante que a gente realmente use o nosso tempo para saber quais são esses assuntos, quais são essas coisas importantes. People with aphasia benefit from co-construction support from communication partners. As pessoas com afasia, elas realmente obtêm benefício dessa construção, né, na comunicação com seus interlocutores. Co-construction means is you're working together to construct communication messages. O que significa co-construção? Significa que vocês dois, né, a pessoa com afasia e o interlocutor, estão trabalhando juntos para criar uma comunicação eficiente. Co-construction is absolutely necessary for individuals who have comprehension problems, as well as expressive problems. A co-construção ela é muito importante para pessoas que tenham problemas de compreensão ou realmente de expressão. Just like for anyone who uses AAC, you cannot just give the AAC system to the individual and expect them to know what to do with it. E isso funciona para qualquer pessoa que usa CA. Quer dizer, a gente não pode simplesmente dar um dispositivo de comunicação alternativa e ampliada para aquela pessoa e achar que ela já vai saber usar assim de cara. So there's one strategy that works pretty well, in my experience, called written choice. Na minha experiência, tem uma estratégia que funciona muito bem. And all this requires is a notebook and a pen. And what you would do is you would write out the basic exchange. So you might say, what would you like to do today? Would you like to go to the park, go to the restaurant, or take a nap? And you would write these things down as you're saying them. Então, isso que eu estou falando é você pegar, por exemplo, um caderno e escrever as coisas que conforme você fala, colocando opções, né? Então, esse exemplo é onde você quer ir? Você quer ir ao parque? Você quer ir à livraria? Ou você quer ficar em casa? E conforme você escreve isso num papel, você fala também ao mesmo tempo para que você proporcione para a pessoa essas opções, vamos dizer assim.
Many individuals with aphasia retain some ability to read some words when written out. And what they would do is they would point to the option that they'd like. Uh, Stephanie, the audio was broken, so can you repeat that, Sure. please? What did I say? uh, uh, so many individuals with aphasia retain some ability to read simple messages. And so what they would do is they would point to the option that they want. Muitas pessoas com afasia ainda ficam com um pouco de habilidade de ler algumas mensagens. Então, o que elas vão fazer? Elas vão, de alguma maneira, absorver a mensagem e vão apontar para o que elas querem falar. And you can actually have a quite enjoyable conversation using written choice. E você até pode ter uma conversa boa, assim, usando essa coisa de escrever e colocar as opções. And just, I've really been stressing the use of visual scenes or photographs. And again, these are important to set the context of the conversation. Falando mais uma vez sobre os estímulos visuais, né? As fotos e as imagens, de maneira geral, elas realmente são importantes para colocar o contexto numa conversa. When you look at these photographs, you know immediately what the topic of conversation is. And this can be very beneficial for individuals with aphasia. Então, assim, olhando para essas imagens que estão aqui, a gente imediatamente sabe sobre o assunto da conversa. E isso, para as pessoas com afasia, é muito benéfico. And those of us who are service providers and families, it makes it very easy for us to use and talk about these photos as we're helping to co-construct communication messages. E para nós, prestadores de serviço e parentes, etc., o uso dessas imagens, dessas fotos, é muito importante para a co-construção que nós falamos anteriormente. So, for example, if the individual with aphasia points at the little girl in the shopping cart and smiles, that to me is telling me that they think that little girl is cute and she looks very happy. So as a communication partner, I can just go with that and have some dialogue around that. Então, por exemplo, se a pessoa com afasia aponta para essa foto dessa menininha no carrinho do supermercado, isso para mim, essa menina está sorrindo, então isso para mim já é meio claro, né? Ela está sorrindo, ela está feliz. A gente pode partir desse princípio e iniciar uma conversa. If the individual points to the woman who's getting her blood pressure taken and has a concerned look on their face, we might have a conversation about if they are worried about their blood pressure and if she should take it. Então, se a pessoa aponta para essa foto à esquerda dessa senhora, com o médico, né, que está tirando a pressão dela, essa senhora está com uma cara preocupada. Então, a gente pode, a partir disso, começar uma conversa perguntando: você está preocupado? Você quer medir sua pressão e etc. So these visual scenes can offer a very nice platform for encouraging communication. Então, essas informações visuais podem nos proporcionar uma boa plataforma aí para que a gente inicie uma comunicação. And then lastly, one of the things we know is we should continue to work on speech and language, of course. We never give up on that. But we also need to provide ways for that individual to compensate for their inability to communicate in some situations. Então, outra coisa que a gente sabe é que é óbvio que as habilidades de fala e de linguagem devem ser sempre trabalhadas, mas que nesse meio tempo, né, conforme isso vai sendo construído, a gente tem que proporcionar umas estratégias mesmo compensatórias que dão mais um suporte a essa interação, à comunicação, né, à conversa. So I mentioned earlier
I believe, and the research supports it, that we need to start using AAC right at the beginning. As E, soon as that person is stable and is moved into rehab, we need to start with AAC immediately. Então, conforme eu mencionei antes, e isso, essas informações têm assim base em pesquisas realmente, a gente deve começar a usar a comunicação alternativa desde o começo, né? Quer dizer, para estabelecer mesmo um suporte aí para que essa reabilitação possa acontecer. So some things we can do is we can write communicative scripts or program scripts within the AAC system. And many individuals with that AAC model of speech will often try to repeat what they hear. Então, uma das coisas que a gente pode fazer é fazer scripts, né? Scripts de comunicação, scripts da programação do uso mesmo do sistema e etc e tal. E essas pessoas, de maneira geral, vão repetir ali, vão pegar o que está ali. The next thing I have listed here is word lists. Not that individuals with aphasia will necessarily use them for communication, but they are a great way for them to practice and work on naming of words. Outro item aqui são as listas de palavras, quer dizer, não são nem todas as pessoas que vão usar essas listas de palavras, mas acredito ainda ser uma boa maneira da gente usá-las para conseguir trabalhar algumas palavras específicas, nomes, outras informações. So I'll just show you a quick example. Um rápido exemplo. I'm going to get some more buttons on here. Just 1 second. Ok. So when we're looking at word lists, individuals can come in and listen to a word, read the word, and try to say the word. Então, aqui dentro do Snap My Score First, a gente entrou nas listas de palavras, né? E o que a gente vai fazer é achar uma palavra, apertar ali o botão da palavra, né? Para que seja falada e para trabalhar realmente a palavra que a gente julgue necessária. I get much more buy-in using AAC with this population when I use it as a tool for them to practice their speech. Costuma ser muito mais benéfico para as pessoas que usam a CAA quando a gente usa para a prática, né? Em vez de ser um uso para ensinar a fala, mas para a prática mesmo. Okay, so now we have about 10 minutes for some questions or comments that people may have. Então agora a gente tem mais em torno de 10 minutos para caso vocês tenham perguntas ou quaisquer comentários, fiquem à vontade, galera, acho que vocês sabem, né, escrever aqui nesse campo aqui do lado direito de perguntas, campo de perguntas. Alguém já tem alguma? Já temos alguma, Rafa? Muitas. We have many questions in the comments. Sim. Sim, a Glauceia está perguntando se esse material vai ser disponibilizado. Vai ser sim, para todos os participantes, assim que acabar o evento, ou ainda hoje vocês vão receber, tá? É isso? Ok. Ok. Danielle, she asks, I didn't understand, is aphasia language disability? Aqui, ok. Ok. Peraí, não entendi. O seguinte. Ok. De linguagem e não necessariamente cognitiva. Ok, então, para corrigir aqui o que foi falado, a afasia é dificuldade de linguagem e não necessariamente de cognição. Obrigado,
Quem foi? Helena. Helena, obrigada. E teve mais alguém aqui que escreveu alguma coisa assim também. Qual que é o nome da outra moça? A gente vai achar outra pessoa que escreveu isso também. Obrigada para você também. Essa aqui é uma pergunta? So Elena, she's asking, can we use Snap only with black and white symbols? Oh, that's a good question. I don't know. Helena, essa é uma boa pergunta. Bom, você já até fez em inglês, né? Ela falou que não sabe. Let me look. Ela vai dar uma olhadinha. Doesn't look like you can choose the type of, like, there's not a switch to turn them all to black and white, but let me try something here. If I go, Então, não tem um botão para você simplesmente deixar tudo em preto e branco, mas ela vai dar uma olhadinha, ver o que dá para fazer. yeah, it doesn't even look like we have the black and white symbol library in here. Acho que a gente nem tem os símbolos em preto e branco. Maybe, yeah, we don't even have the black and white. We do have a black and white symbol set, but it doesn't look like it's a part of Snap. A gente tem esses símbolos, mas não está aqui no Snap. Parece que não estão aqui no Snap. Is it only in aphasia that we need to prioritize talking about an individual's life, or not? Oh, great question. It's true for everyone, but you know, when you're a school-age child, a lot of what you communicate is around school stuff. When you're an older adult with an acquired disability, your needs and your desires are a little different with an acquired disability. Então, Tânia, é uma boa pergunta, ela falou. Na verdade, falar sobre assim, né, as narrativas pessoais é importante para todos, mas quando você trabalha com crianças, muito do assunto do dia a dia são coisas da escola e etc, né? E quando você está trabalhando com adultos com uma deficiência adquirida, quer dizer, essas pessoas precisam mais, realmente. Elas gostam de falar sobre as suas histórias de vida mais. And I would say for this population, we're not teaching them language. They've already acquired language in their life. We are giving them the tools that they can continue to live to the best of their ability, the way they did before. Então, essas pessoas já adultas, né, elas já têm uma linguagem, elas já têm uma comunicação, né, já têm toda uma experiência de vida com isso. Então, o que a gente vai fazer para elas é realmente proporcionar ferramentas para que elas continuem tendo esse tipo de comunicação e etc. Mais? So, is aphasia a type, or can it be compared to a stroke? Oh, okay. So aphasia is the language disorder that is often the result of the stroke. So the stroke is the thing that happens to the person's brain, and aphasia is the result of it. Então, Glauceia, a afasia é uma dificuldade de fala que acontece com uma pessoa que sofreu derrame. Então, se a pessoa sofre derrame, uma das consequências pode ser a afasia, tá? And one other thing is, depending on where in the brain the accident happened, the brain bleed happened, will determine the effect of the individual. Because many people have strokes and their speech and language is not affected.
Então, uma coisa ainda nesse assunto é importante, dependendo da parte no cérebro, dependendo da parte que foi afetada, vai afetar realmente a linguagem ou não, tá? E depende também da parte afetada. Gente, eu só quero fazer um parênteses aqui, pedir uma desculpinha, porque o áudio em alguns momentos está falhando, então tem algumas coisas que eu acabo não conseguindo pegar. Peço desculpas. Importantíssimo. Fabiana, she asks, I have a big difficulty in assessing, applicating the tools. For example, the Minimental. How to use it? Use the what? I'm sorry. Use the what? I didn't hear that word. Minimental, MEEM. Ela sabe o que? Are you acquainted with this? No, I'm not familiar with that. Is that an assessment? I'm sorry. Avaliação. Rafa is telling me, is there a assessment tool? Oh, I'm not familiar with that. If you guys can send me the spelling of that. Yeah, sure. If we have something similar. It's M as in mental, double E and M again. Okay. I'll look that up and see what I can find. Perfect, thank you. A Fabiana, né, se não me engano, que perguntou, ela não está familiarizada com esse específico, com essa ferramenta específica de avaliação, mas ela vai dar uma pesquisada, tá? E aí ela vai retornar para a gente. Regina, she's congratulating you. She says your presentation is very I'm not sure if that's the right word, but it's very it's very easily teaching with tips, with important tips, with on how dealing with adults. So we thank Toby Dynavox for the initiative. Thank you very much. Obrigada. Muito obrigada. We also probably should send this presentation out. Yeah. Okay. Só para reforçar, eu acho que talvez nem todos estejam cientes, nós vamos enviar depois essa apresentação para vocês, tá? Another comment, Andrea, she says, I saw somewhere on the Toby's website that there are symbols in high contrast. I would really like to know if they'll be available on the Brazilian version. We will have to check into that. A gente vai ter que verificar isso. Já está sim. Ok, foi verificado. Yes, Stephanie, Rafa is telling me that yes, it's already available in the Brazilian version. So, eu não me lembro o nome da moça que perguntou, Andrea. Então, aqui acabei de confirmar, já estão disponibilizados na versão brasileira. Se precisar de... Isso, a gente manda para vocês junto com os slides, tá? Rafael tá me passando toda a cola aqui. Yeah, I thought they were. I wouldn't think that they would be different. I'm not seeing the high contrast. So, Marcia, she's also asking, there will be another webinars on the second semester with you, Stephanie. she specifically, yes, with you. So actually funny, I was going to send you guys an email because we don't have anything scheduled yet. So we need to decide what we're going to do. But hopefully I'll be back. You were wanted here. Ok, Márcia, ela falou que não tem nada programado ainda, mas que ela vai conversar com a gente aqui para ver o que a gente planeja, mas que ela espera voltar sim com outros webinars. Any more questions or comments?
Okay, we have another comment from Marcia as well. This conversation of contrasting and such is very important for children or adults with visual impairments as well. Yeah. Yes. In this app, she specifically says about Snap. Yeah. So she's just giving a suggestion. Yeah, I guess. Okay, thank you. Thank you. Ela agradece, viu, Márcia? Any more questions or comments? I guess our time is up, right? Yes. But if any other questions come through, just let me know. Okay, do we have Estamos planejando isso. Glaucia is the same because she really liked it. So she says when there's going to be other webinars. So I'm just tell her em português. Viu, Glaucia? Só para reforçar, a gente realmente está programando aí, está vendo novas datas aí, novas possíveis datas. Mas tudo vai ser disponibilizado nas mídias sociais e a gente vai com certeza deixar vocês atualizados aí para novas datas. Yeah, there's a lot of weird feedback going on. Sorry. There's a lot of weird feedback. Yeah, here as well. Rafa, is that it for now? So I guess that's it for now. Thank you so much, Stephanie. Okay, bye-bye. Bye-bye. Obrigada aí, obrigada a todo mundo, galera. Pessoal, desculpa, realmente hoje foi um pouquinho mais difícil a questão do áudio. Obrigada por vocês todos que ficaram e quaisquer outras dúvidas, entrar em contato aqui que a gente retorna para vocês, tá bom? Obrigada mesmo.